você for colocar o trabalho do Pedro Emanuel, eu falei aqui, em nada reflete o que foi o placar do jogo contra o Santos. O trabalho do Pedro Emanuel é bom, é de um treinador capacitado, que tem cada vez mais trabalhado para recuperar a confiança de jogadores que ninguém acredita mais. Ninguém acredita mais. Sabe por quê? Porque é o que ele tem em mãos. É o que ele tem. E se ele não tem melhores resultados nessa campanha dele com a camisa do Vasco da Gama, é porque ele não tem material humano. Enquanto não entregarem reforços para ele, enquanto ele não conseguir adaptar esses reforços, vai ser difícil ele converter tudo que ele treina e entende dentro de campo. Agora, novamente, eu vou falar para vocês, não caiam na próxima derrota em narrativa de que a culpa é do treinador. Não caia nessa narrativa. Não entre no ciclo vicioso que o Vasco teve durante os últimos 20 anos. Porque eu falo isso na vitória e falo isso na derrota. A culpa não é do treinador. O treinador não entra em campo para chutar. Pega os 4 gols que o Vasco fez hoje. Pode pegar, analisa um por um. Vê se esse time não tem padrão. Vê se esse time não tem coerência. Vê se esse time não tem aproximação. Teve gol de cruzamento, teve gol de tabela, teve gol de associação por dentro, teve gol com saída de bola. Então, assim, não caiam nessa falácia de que o trabalho do técnico é ruim, de que a culpa é do treinador. Não façam isso. Não escutem. Não escutem. É a mesma coisa que fizeram com o Thiago Mendes durante essa semana. Não escutem isso. Essas pessoas não estão nem aí pro Vasco. Nem aí pro Vasco, não sabem nada. Thiago Mendes nada mais fez do que representar o torcedor do Vasco. Pode perguntar para a maioria faria a mesma coisa. E ele não fez nada demais. Absolutamente nada demais. Eu comentei aqui na live, comentei na Casa TV e comentaria de novo. Eu não aperto a mão de quem me acha babaca. Thiago Mendes é um cara que representa a camisa do Vasco como poucos, tá? Como poucos. Capitão, líder, se importa, tecnicamente fazendo talvez a melhor temporada da carreira dele. São 10 participações em gols de um cara que é volante, e tá jogando de meia, tá? Tá jogando de meia. Então, assim, esquece. Vascaíno, caindo em cima do Thiago Mendes, me poupe, faz isso não. Os outros eu já até espero. Agora, vascaíno caindo em cima do Thiago Mendes, é a mesma coisa. Vascaíno pegando o Léo Jardim, tirando pra merda. Não é merda. É muito bom goleiro, que tem falhas, que merece ser criticado, mas tirado pra merda. É sacanagem de vocês. Sacanagem. Mesma coisa, Robert Renan. O que esse moleque, sem um companheiro decente ao lado, tem jogado de bola em 2026 é para ser valorizado. Mas, infelizmente, quando o problema é muito grande, quando a crise é muito grande, cai para cima até de quem não tem culpa. E aí vai você, torcedor. Vai de você o papel para fazer o discernimento. Porque o Vasco é cheio de problema. Porque ninguém está isento de crítica. Ninguém. Mas covardia não. Covardia não. Tá? Então, diante de tantos problemas, tá? Diante de tantos problemas, a gente tem que atacar os problemas corretos. Problemas certos. Como a falta de senso de urgência da diretoria. Isso a gente tem que atacar. Tá? De entregar os reforços necessários para o técnico. Isso a gente tem que atacar. Isso a gente tem que falar. Agora, é inegável que existem pontos positivos no time também. Principalmente no trabalho do treinador, coletivamente. Então, Thiago Mendes. Que jogador de futebol, cara. Que jogador de futebol. É impressionante como o Thiago Mendes atingiu um nível de futebol, talvez, que seja o mais alto da carreira dele. Thiago Mendes chegou a 7 gols e 3 assistências, 10 participações em gols. Já é a temporada mais artilheira dele e já é a temporada que ele mais participa de gols na carreira. E isso não é à toa. Além dele ser um volante qualificado, que sai com a bola, ainda mais com a ausência do Jair, ele chega à frente para finalizar, cara. Ele chega à frente para finalizar. Eu não sou o cara que fico comparando, por exemplo, eu vi hoje o Alexander, que é uma conta que eu até gosto de seguir lá no Twitter, tem boas opiniões do garoto, ele falou, Payet e Coutinho nunca fizeram o que o Thiago Mendes fez com a camisa do Vasco. E a grande verdade
é essa. É essa. Tudo que se esperava do Coutinho, tudo que se esperava do Payet é o que o Thiago Mendes tem sido pro Vasco nessa temporada. E isso nem quer dizer que seja um demérito do Coutinho, que eu acho que teve bons momentos com a camisa do Vasco. O próprio Payet teve bons momentos, momentos decisivos também, como aquele gol de falta salvando o Vasco do rebaixamento, como outros jogos que o Payet foi bem. Mas assim, o que o Thiago Mendes está jogando de bola nessa temporada é algo que talvez ele nunca tenha feito na carreira dele, cara. E aos 34 anos, irmão, o cara é um meio-campista completo. Completo. Ele participa de praticamente todos os gols do Vasco. E mesmo sem ter ao seu lado tantas companhias, para mim, ele é um dos melhores meio-campistas do Brasil na temporada 2026. Como joga bola? Como joga bola? Assim, incrível. Incrível. O que esse maluco fez. É constante o que esse maluco tá fazendo, irmão. O cara não se machuca. E aí, eu entro em um mérito. Já dou o recado aqui. A torcida tem que fazer isso. E espero que a diretoria faça também. Acredito que vai fazer. Pelo visto, o Thiago Mendes está suspenso pro jogo das quartas de final. Meu irmão, o cartão que ele tomou é um escárnio, pô. É um escárnio. Tá ligado? É um escárnio. Primeiro que ele é o capitão do time. Ele pode reclamar com o juiz. E ele foi reclamar de um gol anulado que ele estava correto. E o árbitro, antes de ver o vídeo, deu cartão para ele. E não anulou o cartão. Então o Vasco tem que recorrer, cara. O Vasco tem que recorrer. Porque o árbitro foi completamente tosco naquele lance. Tosco. Bizarro. O único cara que pode falar com ele dentro de campo é o Thiago Mendes. Se você vê um gol sendo dado, porque o juiz deu gol. O juiz deu gol. Como capitão, uma falta clara no goleiro Léo Jardim, porra, meu irmão. Quem não fica louco? Eu fiquei louco. Eu tava ao vivo lá na Casa TV, no Noite de Copa. Eu fiquei louco, porra. Com a falta não dada em cima do Léo Jardim na hora. O Thiago Mendes, como capitão, tem que pressionar. Ele tá certo. E ele já tinha pressionado antes. Por quê? Porque o árbitro, se eu não me engano é Juan Gabriel, o nome do árbitro. Irmão, ele já tinha ignorado algumas vezes alguns cartões pro Olímpia. Pro Vasco, na primeira ele deu. Na primeira ele deu. Deu pro Ramon Henrique, o cartão amarelo. Teve outra também no contra-ataque que ele deu. Pro Vasco, não.